Organize sua carteira de cobrança em um só local. Enriqueça informações e priorize inadimplentes com tecnologia de ponta. Torne o seu processo de cobrança mais inteligente com o Assertiva Recupere. Saiba mais no link da descrição desse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com um convidado que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu trabalhei numa empresa, num birô de crédito. Acho que não tem problema nenhum falar isso, né? Eu trabalhei na Equifax e conheci o Oswaldo lá na Equifax. E, cara, a gente teve aí várias passagens durante a vida, né? Ele, do caminho dele. E aí, agora, recentemente, eu fiquei sabendo que ele escreveu um livro. E a gente já estava aí ensaiando para bater esse papo aqui no canal. E eu falei, pô, agora é a hora certa da gente já falar disso e falar do livro. Oswaldo, obrigado aí da tua presença hoje aqui comigo. Vamos bater esse papo aqui. Se apresenta aí para a galera para saberem quem é você. Opa, olha, primeiro eu que agradeço muitíssimo o convite, estou muito feliz de estar aqui, já vi sua audiência, tá maravilha. Bom, a minha carreira nessa área de informações e crédito, ela começa na década de 80, final da década de 80, quando eu entro, outros tempos aqueles, eu entrei em Belo Horizonte numa empresa, que era uma empresa brasileira, familiar, de informações de crédito. E fiz carreira nessa empresa até fiquei por 18 anos ao todo entre essa empresa, e depois ela foi comprada, e aí por uma empresa americana, e eu continuei fazendo carreira nessa empresa americana. Lá em Belo Horizonte eu entrei como vendedor, né, abrindo portas, e fui fazendo a carreira. Depois estive em Salvador como gerente, depois em São Paulo como gerente de filial também, depois como gerente nacional de atendimento a clientes, depois diretor de operações. Finalmente, um período eu estive como CEO da empresa e acumulando também a diretoria comercial, e foi um período interessante, né? De muitas mudanças no mercado brasileiro, muitas mudanças na própria empresa, porque ela havia sido comprada há pouco. E então, essa experiência toda é a que eu conto no livro. Na verdade, Legal. Eu começo um pouquinho antes, porque eu começo falando da minha formação, desde o início, desde que adolescente, um pouco de maluquice que a gente fazia como adolescente. Então, me contaram essas histórias todas. Queria que você contasse aí, cara. Pô, cara, você, pelo que eu fiquei sabendo, você já fez um pouco de tudo na vida, né? Você já foi até iluminador de teatro, é isso? Fui, isso nem é até, isso é a parte fácil. Isso é a parte fácil. E tem gente, você se lembra daquele personagem Nelson da Capitinga, lá do Chico Anísio e tal? Eu fui na época que o Nelson da Capitinga ainda não fazia programa de televisão, ele tinha um show em Juiz de Fora, eu era o iluminador dele. Iluminador do Nelson da Capitinga, caralho. Entre outras coisas, fazia iluminação de desfiles, fiz iluminação de teatro, de shows, muita coisa. Isso, que legal. Isso era garoto. Não sabia o que eu ia fazer da vida. Eu comecei a fazer teatro, tentei ser ator, mas eu era um péssimo ator. E aí foram me colocando assim, vai fazer outra coisa, vai fazer. O que sobrou foi a parte de iluminação, eletricidade e tal. Então, eu fiz isso. Eu vendi sanduíche na praia de Ipanema. Então, também isso. Vendeu até sanduíche natural, né, Oswaldo? Sanduíche natural, o melhor que havia em Ipanema na década de 80. Olha que legal. De natural não tinha nada, mas tinha um ótimo marketing. Então, eu falo disso no livro. Legal. Né? Quer dizer, na hora que você está fazendo uma venda de um sanduíche natural, até ali você tem que ter um marketing próprio para você conseguir ter sucesso. Imagina, Praia de Ipanema, década de 80, sanduíche natural era moda. Todo mundo vendendo aquele negócio. Exatamente. Então, você tinha que ter algum diferencial. Por que comprar o sanduíche do Oswaldo, né? Exatamente. Aí eu conto um pouco dessa história. Muito legal. Depois vim para a Europa, ainda tinha muito jovem, vim para a Europa e não tinha dinheiro, tinha que trabalhar. Fui fazer colheita de apricot na Suíça, fui lavar vidro de carro, para-brisa de carro em Roma. Flanelinha, né, também?
Na verdade, era limpador de para-brisa Limpador de de carro. para-brisa, olha só. Cara, Enfim, arrumei até uma namorada fazendo isso, veja bem. Olha Coisa só. rara. Pois Coisa é. rara. E aí eu vou contando essas histórias todas e ao mesmo tempo, eu falo um pouco de gestão. Não no sentido de ensinar nada, porque eu não tenho nada para ensinar para ninguém. Mas para trocar experiências, né? A tua vivência. São reflexões sobre aquelas coisas, aquela vivência que eu tive ali naqueles momentos, e aí eu jogo isso para quem está lendo, para pensar também a respeito. Né? Queria pegar exatamente esse gancho e aí falar um pouquinho dessa tua história inicial e depois, cara, à frente como CEO de uma empresa multinacional, tudo. Cara, porque assim, às vezes a gente pensa, né? Cara, fazer isso aqui é diferente de fazer isso. Você deu essa visão do marketing, né? Por exemplo, lá do vender o sanduíche natural. Mas eu acho que você fala isso no livro, mas, cara, o que muda você sendo lá o cara que vende sanduíche natural e o CEO de uma empresa multinacional? Quais são as maiores diferenças disso? Ou, no fundo, o teu compromisso, a tua dedicação e aquilo tudo tem que ser igual em cada atividade? Bom, quando você fala em vender sanduíche na praia, você é um empreendedor, né? Você é um cara que está ali, né? Tá defendendo o seu e está fazendo o seu negócio funcionar. Então, essa é a visão do empreendedor, penso eu. Ainda que seja um cara vendendo... No meu caso, não era um cara, éramos 3 pessoas, uma moça e eu e digamos assim, 3 sócios. Então, você tem ali uma pequena empresa e você tem que fazer aquela empresa, ainda que informal, mas você tem que fazer aquilo funcionar. Então, penso eu que a diferença maior é estar montando o seu negócio, desenvolvendo o seu negócio, e você está gerindo uma empresa com ações na Bolsa de Nova York. Penso eu que a diferença maior são os objetivos, é a visão. Na hora que você está num negócio pequeno, no seu próprio negócio, o que você quer? Você quer fazer o seu negócio crescer, você quer perpetuar o seu negócio, né? Fazer aquilo, tornar aquela empresa maior e assim por diante. Quando você está numa multinacional, por incrível que pareça, a minha impressão é que o foco ainda é de mais curto prazo do que quando você está vendendo sanduíche na praia. Né? É claro que as decisões são muito mais simples, é óbvio. Sem dúvida. Isso que eu estou falando. Mas quando você está vendendo sanduíche na praia, você está pensando lá na frente. Para onde eu vou, o que eu consigo lá adiante. Quando você está numa multinacional, de um modo geral, você está pensando nas ações da empresa. Né? O que você vai fazer que vai fazer com que a ação da empresa valorize mais rápido que pode. Legal. Esse é um ponto. E um outro ponto que para mim foi muito claro essa transformação foi, enquanto eu estive gestor de empresa de sociedades limitadas, e a visão era sempre essa, uma visão de futuro da empresa, fosse uma empresa minha, que eu tive as minhas também, fossem as empresas para quem eu trabalhei como empregado, e aí muito próximo dos patrões, a visão era muito essa, de longo prazo, de futuro, etc. E enquanto eu estive executivo de multinacional, a visão era mais curto prazo, era uma visão mais... Curto prazo que eu digo você faz um plano para um ano, etc, e a cada 20 dias você revê o mês, e a cada mês você revê o trimestre, a cada trimestre você revê o semestre, e a cada semestre você revê o ano, muda, ajusta, acerta, sempre com uma visão mais de curto prazo. Então, o executivo de uma multinacional, de um modo geral, o que ele olha de longo prazo é menos a empresa e mais a própria carreira. Exato, perfeito. Como é que eu faço a minha carreira? Porque eu sei que mais dia, menos dia, eu estou fora daqui e estou no outro lugar. Exato, isso aí. Quando você tem a sua própria empresa, você está preocupado com a empresa, não com a sua carreira, porque você não vai estar ali fora dali amanhã. Você é a empresa, né? A empresa é você, isso aí. É o seu negócio. Então, a sua visão tem essa questão dessa visão de longo prazo.
Mas eu demorei muito para aprender, e eu conto isso no livro, que eu não percebi tão rapidamente essa diferença entre ser executivo de empresa multinacional e ser executivo de empresa nacional familiar. Entendi. Limitada. Então, eu apanhei muito até perceber que eu tinha que começar a olhar para a minha carreira e pensar no coisas futuro, diferentes. Não da empresa, mas no meu futuro. No seu, né? Perfeito. Essa é uma grande diferença, acho eu, que é interessante. E ao longo do livro, quem lê o livro vai percebendo essas nuances e essas mudanças que a gente vai aprendendo. Oswaldo, e o livro está só na versão digital, é isso? O livro, por vários motivos, né? O primeiro deles, porque é uma leitura de fôlego. Os 2 livros são 600 páginas. Por isso eu dividi em 2. Em 2 livros. Para que as pessoas possam respirar entre uma história e outra. O primeiro livro eu conto essa história inicial dessas coisas desde vender sanduíche na praia até o momento em que, como gerente nacional de atendimento desta empresa, que já era uma empresa de 1.800 funcionários à época, que foi vendida para a multinacional. Então, eu conto essa história até o momento da venda. E o sofrimento nosso que estava ali. Dentro desse processo. O que vem aí para frente. No livro 2, então, aí eu falo especificamente da experiência como executivo de multinacional. Muito legal. O processo por que passei nessa empresa. Legal. Então, como é um livro muito grande, você investir num livro, eu não sou famoso. Ninguém vai comprar, vou comprar o livro do Oswaldo. Oswaldo é um cara super famoso, eu quero saber da vida dele. Eu sei muito bem isso, viu? Eu tenho 2 livros e eu sei que a gente não ganha dinheiro com isso. A gente não ganha. Investe dinheiro. Então, você tem livro lançado e você sabe quanto custa você fazer a impressão desses livros. Exatamente. Né? Perfeito. E você fazer a impressão de um livro de 600 páginas não é brinquedo. Não é. E aí tem um outro fator. Eu tô aqui, eu conversei com várias editoras e eu próprio tive uma editora no Brasil, uma pequena editora, e tenho muitos contatos nessa área. Conversei com várias editoras de uma forma muito aberta, muito franca. Eles falavam, olha, veja, o risco é muito alto. Exato. Se você quiser investir conosco, tá bom, eu invisto com vocês. O que vocês vão fazer? Mas aí, a menos que o cara me propusesse, vamos fazer a distribuição, vamos fazer a promoção do livro, etc. Aí é um ganho, eu diria, tá bom, é uma mais-valia, eu topo. E se ele não vai fazer nada disso, se é só para imprimir livros, não precisa imprimir. E assim, cara, você sabe que até hoje eu vejo muita gente falando para mim, não, comprei teu livro, tenho teu livro. Eu falo, meu Deus, cadê esse dinheiro que não vem? Né? Porque, cara, isso tá na livraria, a livraria pega isso consignado, cara, a Amazon ganha o dinheiro que quer em cima de você e acabou. Então hoje eu também, agora eu tenho meus 2 livros também para Kindle, né, disponíveis também para Amazon. Então, cara, e assim, meu amigo, eu tenho aí algumas cópias ainda, que foram trabalhadas via patrocinadores, porque, cara, você não tem também fala para botar isso. E também, Line, veja, a nossa audiência, digamos assim, o nosso público, esse cara já lê o livro digital. Exatamente. Não entendeu? É outro espírito, não é um livro com gravuras, sei lá exato, que faz toda a diferença. Eu adoro livro em papel, mas eu também. Esse livro é um livro que você pega esse livro e lê no Kindle super bem, super confortável. E você vai fazer uma viagem de avião, você leva esse negócio, leva o Kindle. Você vai para a praia, leva e assiste na praia. E esse pessoal todo, quer dizer, quem está no mercado hoje em dia e lê, já lê livro digital. Como é um livro muito focado também no público jovem que está entrando, essa molecada toda, isso não é um problema. Não, sem dúvida. Bom, a gente vai estar deixando ali o link do livro, de onde você pode adquirir o livro na descrição do vídeo, mas ainda tem mais perguntas aqui. Oswaldo, você ingressou no mercado de pirôs de crédito lá na década de 80 e aí evoluiu até 2010, até hoje, aí você está trabalhando de uma certa forma antenado nisso. O mercado mudou radicalmente, né, cara?
que você pode dar como grandes destaques, períodos, talvez, momentos que você fala, puta, me marcaram. Por exemplo, a gente discute muito hoje cadastro positivo, que eu lembro da discussão desde 1990, e até hoje parece que esse negócio ainda está super distante, né? A gente vive hoje uma situação onde o brasileiro começa a ter uma percepção do score, porém nos Estados Unidos todo mundo conhece a FICO pelo FICO Score, exatamente por saber que, cara, se eu não tiver um score bom, positivo, eu não vivo crédito, eu não consigo nada. O que você pode destacar que você fala, puta, cara, isso daqui foram momentos que me marcaram dentro desse mercado? São algumas coisas. Eu entrei em 89, comecei a trabalhar nesse mercado em 89. Em 89, você tinha uma empresa, que é a Serasa, que basicamente naquela época estava focada em bancos, né? Alguma coisa do varejo, mas sobretudo em bancos. Uhum. Você tinha as associações comerciais e CDLs focado no varejo. No varejo. Varejo era varejo. O varejo não era financeira. Não era varejo financeiro, como eu... Não era. O varejo era varejo. O cara era outra história. E você não tinha nada que atuasse para o mercado de business to business, empresas que vendiam para outras empresas. E é nesse mercado que a nossa empresa atuava. Então, veja, você tinha basicamente como se fossem monopólios dentro desses segmentos. Então, o desafio que a gente tinha naquela época era de convencer, de explicar para as pessoas que era necessário que eles tivessem informação. Porque ele fala, não, eu já conheço todo mundo. O meu cliente é meu cliente. Se eu não conheço, eu não vendo. E aí você tinha que explicar, olha, você está perdendo dinheiro. Se você conhecesse, poderia vender e assim por diante. Então, o desafio era esse. Né? O CDC não existia ainda, o Código do Consumidor. PROCONs não existia. O Ministério Público tinha outras funções. A tecnologia era caríssimo, os computadores e tal, era caríssimo. Você ia numa grande empresa, ela tinha lá meia dúzia de computadores, se tivesse. Eu, em 1993, comecei a trabalhar numa administradora de cartão de crédito, e a área de crédito, cobrança e fraude tinha um PC. Pois é. Tinha que brigar para conseguir usar. Para poder sentar. E que PC, né? Era um PC que tinha menos capacidade que qualquer celularzinho hoje em dia. Eu lembro que na época, eu acho que era um 286. Pois é. Então, aquela época, a dificuldade que a gente tinha era essa. Era a dificuldade de explicar o mercado, de explicar crédito, de explicar a importância da informação para os usuários, para os gerentes de crédito, né? Que muitas vezes era financeiro, alguma coisa assim. Bom, e o mercado foi evoluindo, e essas empresas começaram a invadir, a certa altura, uma começou a invadir o mercado da outra, o terreno da outra. Aí começou a haver concorrência. Ao mesmo tempo, você começa a ter uma redução dos custos de tecnologia. Então, você começa a ter mas os investimentos começam a ser muito menores para você ter condição de prestar um serviço baseado em tecnologia, como era o nosso. A gente tinha um mainframe alugado, imagina. Exato. E aí, quando você fala de tecnologia, você também começa a ter uma demanda de velocidade, né? Porque eu me lembro da aprovação do crédito. Eu lembro na Fininvest a gente tinha uma política que era 95-10, que era o quê? 95 das propostas aprovadas em até 10 minutos. Um século! 10 minutos. Hoje você vai para cara, 10 minutos eu não vou esperar, mas nem ferrando. Pois é. Para você ter uma ideia, muitas empresas tiravam informação por telefone. Então ligavam, pegavam a informação por telefone e elas só iam receber o relatório por escrito 3 dias depois que chegava pelo correio. Eu, em 1993, eu comecei a trabalhar lá na Card System, e aí a gente fazia a operação do cartão Cacique. Cara, chegava a proposta física, a gente conectava o Serô pelo discador UOL
Não era conexão 100% do tempo. Era Rempack, isso. Cara, Rempack, exatamente. Aí, cara, você imprimia a consulta, destacava, anexava. Cara, a gente conta isso. Pois é. Olha, nós estamos velhos, viu? Estamos velhos, meu Jesus, cara. Olha, eu tava até usando um negócio para pintar a barba aqui, mas eu falei, eu já desisti. Tá muito artificial, eu vou ficar assim mesmo. Eu já até desisti disso. Então, e hoje em dia, bom, aí você me perguntou algumas lembranças. Eu tenho lembrança do Código de Defesa do Consumidor, quando foi lançado o Código de Defesa do Consumidor, e que a gente tinha que começar a tomar cuidado com o que a gente informava, como informava, e começou a ser muito frequente você ter reclamações de juízes, de deputados, disso, daquilo, porque a informação não condizia, porque tinha lá alguma restrição e eu não estava feliz com aquilo. Isso foi outro momento muito, muito marcante, foi quando a gente conseguiu dominar a inflação. E que até então você não tinha crédito no país. Não tinha crédito, exatamente. Porque era muito difícil. Então, você tinha crédito, sei lá, você vendia as empresas, voltando ao caso do B2B, as empresas vendiam para pagar 3 vezes. Né? E, de repente, quando você passa a não ter mais a inflação, e você pode dar crédito de longo prazo, muda completamente o mercado. E aí eu me lembro muito que foi na época que eu estava na Fininvest, e aí era aquele boom das financeiras, né? Você passava na rua São Bento, ali, o povo te pescava na rua para entrar na financeira para te oferecer crédito pessoal. Então, exatamente, foi naquele momento que a inflação acabou e que aí a gente começou a ver o crescimento do crédito, né? E como é hoje. Então, sem dúvida nenhuma, esse foi outro aspecto. Muito legal. Esse foi outro momento. Depois, a criação dos PROCONs. Quando você começa a ter a criação dos PROCONs e que os PROCONs começam a querer saber, afinal, o que você está fazendo. Né? Então, isso também foi uma mudança muito forte. E, ao mesmo tempo, você tem a tecnologia cada vez mais barata. Então, você vê, o Brasil começa a crescer, começa a ter crédito, começa a ter visibilidade, começa a ter moeda forte. O que acontece? A invasão das estrangeiras. Várias empresas começam a investir no país e não à toa a nossa empresa foi vendida. Sim. Porque o mercado começa a ficar um mercado interessante para as multinacionais. Não só a nossa foi vendida, como todas foram. Né? Claro, exatamente. Isso aí nós já estamos falando do início dos anos 2000. Então, quer dizer, as empresas todas passaram por esse processo. E é um processo que ainda não está totalmente concluído. Esse momento ainda está, de alguma forma, acontecendo. Houve também, você lembrou bem, toda a discussão sobre o birô positivo. Caramba, eu me lembro do quanto dinheiro nós gastamos, quanto tempo nós investimos, acreditando que a gente ia poder criar esse birô positivo e poderíamos ser um player importante nesse mercado. E a legislação não andava, e a gente tinha que fazer lobby para poder caminhar com a legislação. E quando eu ia nos Estados Unidos, e que ficava essa discussão aqui no Brasil, das empresas que não podiam trocar informação uma com a outra, porque concorrentes, eu ia no Brasil e via os bancos mandavam aquelas fitas, eram umas fitas cassetes desse tamanho, mandavam aquelas fitas para a empresa A, com o compromisso da empresa A pegar aquela fita e mandar para a empresa B, e a empresa B mandar para a empresa C, e a empresa C mandava de volta. Ou seja, o diferencial não era se você tem a informação do protesto, ou se você tem a informação da negativação, ou se você tem a informação do comportamento de pagamento de modo geral. Isso era irrelevante, isso todo mundo tinha, isso é commodity. O que fazia a diferença é a inteligência que você tinha por trás desta informação que você guardava. O credit score que você gerava, e assim por diante. E até hoje o Brasil está patinando nisso. Está patinando, a gente vê exatamente. Melhorou, claro, não dá para comparar o início dos anos 90 com o que você tem hoje. Lógico que não, por tudo isso que eu falei, de tecnologia, de avanços, de concorrência, né? Não dá para comparar. Mas a gente ainda está muito atrasado. Exatamente. E aí, Oswaldo, o que você acha, cara?
vivendo tudo isso que você viveu, cara, porque assim, não deixa de ser uma mudança cultural, que, cara, qualquer mudança cultural é pesada, não acontece do dia para a noite, mas, de novo, cara, parece que a gente não anda aqui e não evolui. Como é que você vislumbra esse futuro? Cara, afinal, porque, por exemplo, hoje, cara, hoje você tem a palma da mão aí, a possibilidade de você constar o teu score. Mas ainda não é o que é o FICO Score nos Estados Unidos, né? É muito diferente. Eu lembro que eu estava num evento da FICO em San Diego e a gente foi tomar um sorvete numa sorveteria e tinha uma brasileira lá. Aí a gente começou a conversar com a menina e tal, e aí ela falou, mas vocês trabalham aonde? Aí a gente falou, eu trabalho na FICO. Ela falou, eu conheço a FICO. Conheço a FICO por causa do FICO Score. Então, assim, todo mundo hoje conhece a Serasa, o SPC, mas não pelo score, mas pelo negativo, né? Opa, eu tenho medo desse negócio, né? Então, cara, quando é que a gente vai e o que mais ainda precisa? É só tempo? É só realmente... Porque existe um remédio que às vezes ele é o mais doloroso, né? Mas ele é o único, que é o tempo, né? Você acha que nesse caso é efetivamente isso? Só vai ser o tempo que vai resolver essa situação? Veja, as pessoas não entendem o que é o Bureau de Crédito, qual o papel do Bureau de Crédito. As pessoas que trabalham, muitas vezes, que trabalham com crédito, não entendem. E os caras, às vezes, têm vergonha de dizer, eu trabalho em tal emprego. O cara fica até meio assim, porque todo mundo... Eu trabalho na Serasa, os caras vão meter o pau porque eu trabalho na Serasa, porque a Serasa aponta o dedo para as pessoas e tal. Há muito disso, ainda hoje. Né? Então, e as pessoas olham os birôs, muitas vezes, com aquele que aponta o dedo. Ele, de um modo geral, a população não pensa que é o seguinte, olha, se você tem uma informação correta, clara, ampla, isso permite que as empresas ofereçam um crédito mais baixo para você, uma taxa de juros menor, porque ela te conhece e ela sabe diferenciar você daquele outro. Não quer dizer que você tenha que estar limpo, sem nada, nenhuma restrição, não é esse o ponto. Depende do seu comportamento. E, em função do seu comportamento de crédito, você vai ter mais ou menos. Mas aí nem a legislação permite, porque também os deputados não entendem isso, porque o nosso parlamento também não percebe isso, porque o nosso Ministério Público também não percebe isso. Então, alguma coisa que já é óbvia nos Estados Unidos, porque é assim, desde 1890 e qualquer coisa, quando a Sears fazia a venda pelo Oeste e precisava de informação para poder vender para aqueles caras que estavam lá no Oeste americano, não sei o quê. Então, quer dizer, é uma cultura que está lá, isso tem mais de 100 anos, que isso é o mais óbvio do óbvio nos Estados Unidos, que é isso. Claro, se você quer ter bom crédito, você precisa que suas informações circulem e quanto mais informações as empresas tiverem a seu respeito, melhor score elas falam a seu respeito e, portanto, mais chance você tem de conseguir o crédito. Exatamente. No Brasil a gente não tem essa visão. E eu não acho... Eu me lembro quando a gente estava discutindo há anos sobre na década de 2000, 2005, 2006, e a gente discutia com o Banco Mundial, inclusive, num evento que nós fizemos com o Banco Mundial, discutindo essa questão, levamos vários clientes e tal para discutir a questão do Bureau Positivo, e aí um dos clientes que estava conosco na época do Credit Card, você conhece? Claro. E essa pessoa disse, olha, essa discussão está ultrapassada, porque enquanto o Brasil está discutindo se vai fazer o Bureau Positivo, você já tem uma série de outras alternativas que dispensam o Bureau Positivo. Então, é uma discussão velha. Ela já nasce morta, porque quando tiver o Bureau Positivo, a gente já terá outras alternativas e vamos dispensar o Bureau Positivo. E é um pouco isso que acontece no Brasil. Se tiver o Bureau Positivo, vai ser ótimo? Provavelmente sim. Mas, olha, está todo mundo dando crédito sem ele, ou com ele muito, muito fraco, muito pobre. Né? Então, acaba sendo mais ou menos uma tecnologia natimorta, porque quando se vier de uma forma ampla, porque já veio, mas não... Já veio, exato. Mas é tímido ainda, né? Mas se crescer e etc,
sei lá, acho eu que nós vamos ter outras tecnologias, outras possibilidades, sei lá, vai ser por estrelinhas. Quantas estrelinhas você tem? Você ganhou lá do seu vizinho. Lembra o Black Mirror tem um sim, um episódio que fala assim. Exatamente. Sei lá, fantástico. Vai ser quantas estrelinhas você tem? É isso. Ou você vai ter crédito ou não, em função das estrelinhas que você ganhou do seu vizinho, do seu colega e assim por diante. Eu não sei. Legal. Eu acho que o Brasil está muito atrasado nesse aspecto do birô positivo e está buscando outras alternativas. Já buscou outras alternativas e vai seguir, independente do birô positivo. Legal. Oswaldo, cara, excelente o papo. Cara, tinha aqui, acho que assunto para a gente ficar mais 1 hora conversando. A gente volta, a gente faz outras vezes. Não, com certeza. Mas eu queria aí que você desse a sua mensagem. De novo, o teu livro, o nome do livro, que você falou, né? São 2 livros, Régua e Compasso, é isso? Régua e compasso. Você sabe, você conhece o sentido do régua e compasso, né? Não, fala. Você agora está... Régua e compasso é uma expressão baiana, acho eu baiana, que tem o sentido de você agora tá por conta própria. Você está formado, você está preparado. Legal. E agora siga em frente. E vai fazer a sua vida. Vai ser independente. Então, daí o título do livro. Olha, se você não se importar, eu dou meu recado com um trechinho do livro. Pode por favor, fica à vontade. Eu separei aqui um trechinho, olha, e estou lendo aqui, ó. Eu também estou lendo no Kindle. Eu separei um trechinho do livro que é exatamente a última crônica do livro 1, um pouco desse espírito da venda e da mudança que a gente ia passar, tá? O livro todo, são crônicas. Então, o que acontece? A pessoa lê o livro e ela vai não gostei dessa crônica, passa para a próxima. Você não precisa ir até o final da crônica. Legal. Vai para a próxima. Divirta-se. Seja feliz. Vai ver as histórias e tal. A história que te agradar, você segue. Aquela que não gostar, vai para frente. Então, essa chama-se vendido. Legal. Uma coisa é o profissional mudar de empresa. Tudo certo, a pessoa sabe que está chegando uma nova organização, sabe que vai ter que aprender, que vai ter que adaptar, então se prepara para isso. Outra coisa muito diferente é permanecer numa organização em que depois de uma venda ou fusão, uma nova cultura se impõe. Tudo muda completamente em muito pouco tempo. O local de trabalho é o mesmo, a maioria dos colegas é a mesma, entretanto tudo mudou. Do dia para a noite, deixamos para trás a nossa empresa familiar, construída com o suor de cada um de nós, cheia de nossas marcas e história, para ter que sobreviver numa multinacional construída por pessoas estranhas, cotada na Bolsa de Nova York. Num dia ensolarado de março ou abril de 99, não tenho certeza do mês, nem mesmo se era um dia ensolarado, recebemos o CEO e chairman da empresa americana, nosso novo patrão. O homem não nos decepcionou, trazia todo o estereótipo que aprendemos a atribuir aos americanos do norte, só os piores. Fez o discurso em inglês, com tradução consecutiva feita pelo nosso chefe. A sala especialmente montada para a ocasião estava lotada. Somente foram convidados os gerentes e diretores radicados em São Paulo. Um grupo de aproximadamente 50 pessoas, talvez um pouco menos. Os indígenas não falavam inglês. Menos de 10% da audiência pôde decifrar por conta própria o que o homem dizia. Todo o resto precisava confiar na tradução do nosso presidente. E é claro, o novo líder só trouxe boas notícias, que a empresa iria investir na filial brasileira, que os colaboradores brasileiros que quisessem poderiam desenvolver carreira em outras partes do mundo, na América do Norte, na Argentina, Chile, Europa, que seria feita uma transição suave entre a cultura de uma organização para outra, que considerava as pessoas o maior ativo da empresa e que, por isso, a equipe seria preservada e incentivada a fazer carreira na organização e mais blá, blá, blá. Você acreditou? Pois é, muitos de nós acreditamos, e eu inclusive. Os diretores mais novos de casa pareciam animados com a aquisição. Suponho contavam com a possibilidade de subir na carreira e também, é claro, do status que passariam a ter. Veja, não há nada de errado nisso. Cito esse fato apenas pelo contraste. Nós, os antigos de casa, estávamos órfãos.
não falávamos inglês, a imensa maioria nunca havia trabalhado numa multinacional e não sabíamos como nos comportar naquele ambiente. Estávamos perdidos. Pouco depois, 1 ou 2 semanas talvez, recebemos uma ordem de dispensar 5% da nossa equipe. A primeira decisão da nova administração foi cortar funcionários. Um pânico se abateu sobre todos nós. Eu não estava preocupado comigo, porque, afinal, senti que houve empatia com o novo chefe. E, ingênuo, defendia que se recebi a ordem de selecionar quem vou cortar, é porque não vou ser cortado. Obviamente, a conclusão estava errada. Demitir e ser demitido não são coisas excludentes. Descobri em seguida. Ainda assim, estava em pânico. Amigos seriam demitidos ou teriam que escolher, e eu teria que escolher 4 pessoas do meu time para mandar embora. Quem eu demitiria? Com base em quê? Qual o sentido daquelas demissões? Algumas organizações têm arrogância e intransigência no seu DNA. Penso que era o caso daquela que nos comprou. Eram desorganizados e pouco inteligentes também. Não estudaram bem o mercado em que estavam entrando, desconheciam a empresa que haviam comprado e não faziam a menor ideia sobre quem eram os profissionais centrais para o negócio. Resultado, entraram despreparados no país, compraram errado e descartaram pessoas importantes. A primeira medida foi suficiente para mostrar com quem estávamos tratando. Expresso desprezo pelas pessoas, criaram pânico, nunca mais conseguiram conquistar a confiança e o sentimento de pertencimento dos funcionários. Nossa empresa havia acabado. Nascia ali uma nova organização que nunca foi minha. Cara, e assim termina o primeiro livro. Fantástico, cara. E é um sentimento, né? Você sabe que eu tive 2 passagens, uma do lado da outra, por 2 empresas multinacionais. E aí, quando eu cheguei na segunda, o pessoal no primeiro dia, eu fui tomar um café, e aí fez uma pergunta, cara, como é que é lá? Pô, puta empresa. Eu falei, então, a empresa é uma mega empresa nos Estados Unidos, porém, cara, ela acha que aqui no Brasil ela é igual que ela é nos Estados Unidos. Isso! E não é isso. Cara, a hora que eu falei isso, os caras falaram, cara, igualzinho aqui. Ou seja, era igualzinho mesmo, cara. Porque, que, Oswaldo, uma coisa que eu acho que a gente não vai resolver isso com esse comentário. Mas, cara, muitas vezes as empresas não evoluem tudo que ela tem que evoluir por conta, às vezes, da prepotência, né? Olha, não, eu já sou grande, eu já sou... Eu lembro de uma passagem, e aí a gente combinou aqui de não falar nome de empresa, mas existia uma startup que foi conversar comigo e se apresentar para a empresa multinacional que eu estava. Cara, e eu achei os caras fantásticos. Fantásticos. Falei, cara, esses caras estão fazendo um negócio maravilhoso. E aí eu fui apresentar para a multinacional. Sabe o que eles falaram? Isso aí eu faço. Fica tranquilo. Não precisa não. Eu não preciso dessa empresa. Sabe quem é hoje? Aí eu vou falar, porque aí eu acho que eu engrandeço a empresa. Sabe quem era aquela empresa lá naquele momento? A ClearSale. Cara, olha o tamanho da ClearSale hoje. Hoje. Então, eu vi a ClearSale ser criada. Então, pô, Oswaldo, e os caras foram bater lá na porta da empresa que eu estava querendo, né, oferecer. Olha, temos isso aqui, queremos crescer. Não, imagina, não precisa desse cara aqui, ó, deixa pra lá. Então, cara, eu acho que, você sabe que uma coisa que eu tenho trabalhado muito hoje, né, e eu até revisei esse meu conceito, né, que eu acho que, cara, a maior beleza do ser humano é a humildade, né, e a humildade não é você se minimizar, que nem hoje. Hoje eu falo, claro, cara, eu sou o Eduardo Tambellini, eu tenho isso, isso, aquilo, eu sei isso, isso, aquilo, eu te ofereço isso, isso, aquilo. Isso não é deixar de ser humilde. Então, isso é se valorizar, né? Mas muitas vezes o pessoal confunde ser humilde com ser
né? Ou ser prepotente, achando que se ele não for assim, ele não vai estar desempenhando São aquele coisas papel completamente dele. distintas. Exatamente. Acho que ser humilde, cara, é você saber pedir desculpa, é você saber que você errou, é você, cara, se conscientizar, opa, peraí, vamos lá, me perdoe, vamos para o outro caminho, que esse aqui eu errei. Reconhecer o trabalho do outro. Exato, reconhecer o trabalho do outro, cara. Pô, e assim, e de novo, né? Não é essa nossa conversa aqui nesse canal, nesse vídeo que vai. Não, depois você me convida de novo. Depois você me convida de novo e eu venho aqui contar umas histórias. Pô, muito boas legal. Histórias. Cara, Oswaldo, queria te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço muito. Foi um papo gostosíssimo, nem vi o tempo passar. Como eu disse, ficaria aqui mais tempo ainda. Tenho certeza que a gente vai ter uma grande audiência. E ó, você que está assistindo o canal, não deixa de curtir e não deixa de ir lá buscar o livro do Oswaldo, porque, cara, o conteúdo vai ser muito legal. Eu já estou aqui, já botei no link lá e já vou comprar, porque é muito legal. Tem história aí muito interessante, né? E motivadora, de um cara que, cara, vendeu sanduíche na praia, foi iluminador do Nelson da Capitinga, foi CEO de multinacional, cara. O livro dele, ele até faz uma menção aqui, cara, que tá de mau aluno a presidente de multinacional. Fantástico, cara. Então, assim, acho que isso no mínimo, uma história de motivação e um exemplo, né, para todo mundo que aí acha que, tô aqui, não vou chegar em lugar nenhum. Às vezes a gente acaba criando esse desânimo, né? O Brasil é um país com diversas dificuldades, né? Então, às vezes a gente acha que a gente nunca vai conseguir vencer, mas com dedicação, com esforço, com foco, a gente consegue chegar onde a gente quer. Então, de novo, Oswaldo, obrigado. É isso mesmo. Eu que agradeço muitíssimo. Indo a Lisboa, vou te bater aí na tua porta, hein? Opa! Com certeza, vamos comer aquela sorda aí. Vamos sim. Legal. Tá joia. Pessoal, grande até a abraço. próxima. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Mais de 60 milhões de horas de conversas são registradas por contact centers todos os dias. Como extrair inteligência de tudo isso? É aí que entra o DTS da Deep, a solução Speech Analytics capaz de ouvir, compreender, analisar e categorizar todas as interações por voz de sua empresa, as transformando em dados passíveis de ação, mensuráveis e ranqueáveis. O DTS identifica reclamações, dúvidas e dificuldades enfrentadas pelos seus clientes ao mesmo tempo que avalia a qualidade do atendimento em tempo real, automatizando o scorecard do atendente, o NPS, e ampliando a amostragem individual das fichas de monitoria, reduzindo custos com mão de obra. O DTS interpreta sentimentos e emoções na voz dos interlocutores, disparando ações imediatas capazes de reprimir irregularidades e prevenir desistências. Coleta informações que normalmente não seriam tabuladas, personaliza a experiência do cliente, identifica tendências e padrões, oportunidades de upselling ou cross-selling e muito mais. Transforme conversas em resultados com o DTS Deep.